Olá, eu sou Marcos Oliveira e, primeiramente, eu gostaria de passar aqui para desejar, independente do horário que você esteja assistindo, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hoje, eu gostaria de falar sobre um tema que é fundamental para a nossa sociedade e para a forma como vivemos nossas vidas: a democracia. Mais especificamente, gostaria de explorar os avanços e retrocessos que a democracia tem experimentado ao longo da nossa história. Bom, a democracia, em sua essência, é um sistema que permite que as pessoas tenham uma voz mais ativa na forma que são governadas. É um sistema que valoriza a liberdade, a igualdade e a justiça. Ao longo da história, vimos muitos avanços na democracia. Vimos o direito de voto ser estendido a mais e mais pessoas, vimos a criação de instituições que protegem nossos direitos e liberdades, e vimos uma maior transparência e responsabilidade dos nossos líderes. No entanto, a democracia também enfrentou muitos retrocessos. Temos visto a erosão dos direitos civis, o aumento da corrupção e a disseminação da desinformação. Estes são desafios que ameaçam a saúde e a vitalidade da nossa democracia. Nesta apresentação, vamos explorar esses avanços e retrocessos em mais detalhes. Vamos olhar para a história da democracia, examinar os desafios que ela enfrenta e considerar o que o futuro pode nos trazer. Obrigado. Gostaria de falar sobre a história da democracia, uma jornada que começou há mais de 2 milênios. A democracia, como a conhecemos, teve suas raízes na Grécia Antiga, especificamente em Atenas, no século V a.C. Foi uma época revolucionária, onde o poder foi transferido das mãos de poucos para o povo. Pela primeira vez, os cidadãos tinham a capacidade de votar e tomar decisões que moldariam seu futuro. No entanto, a democracia não se manteve constante. Ela evoluiu ao longo dos séculos, enfrentando altos e baixos. A Revolução Americana e a Revolução Francesa, no século XVIII, foram marcos importantes na expansão da democracia. Elas estabeleceram a ideia de que o poder deveria ser do povo e para o povo. Dando continuidade, gostaria de falar sobre dois grandes pensadores que moldaram a filosofia política moderna, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Começando com John Locke, um filósofo inglês do século XVII, que é frequentemente chamado de pai do liberalismo. Locke acreditava na ideia de um contrato social e defendia a liberdade individual e os direitos de propriedade. Ele argumentou que o governo deve servir ao povo, protegendo esses direitos. Temos também Jean-Jacques Rousseau, um filósofo franco-suíço do século XVIII. Rousseau também acreditava em um contrato social, mas tinha uma visão diferente de Locke. Ele argumentou que a sociedade corrompe a bondade inerente ao homem e que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada quando todos concordam com as decisões tomadas em conjunto. Bom dia, meu nome é João Pedro e eu queria dar continuidade à fala do meu colega Nicolas sobre a história da democracia. A democracia hoje é a forma de governo mais comum no mundo. No entanto, ela varia muito em suas aplicações. Em alguns lugares, a democracia ela é uma força vibrante e ativa. Já em outros, ela é suprimida ou até mesmo inexistente. Mas ainda assim, a ideia central da democracia é a mesma. O poder pertence ao povo. A democracia moderna ela destaca a importância do sufrágio universal, direitos humanos e liberdades civis. Mas, como qualquer outra forma de sistema, enfrenta os seus próprios desafios. A corrupção, desinformação e desigualdade são apenas alguns dos problemas encontrados na democracia moderna. No entanto, a história da democracia é uma história de resiliência e evolução. É uma história de pessoas lutando pelos seus direitos e sua liberdade de governar a si mesma. E enquanto continuarmos a aprender com a nossa história, podemos proteger e melhorar nossas democracias para as gerações futuras. Por último, e não menos importante, temos Montesquieu, um filósofo francês do século XVIII. Montesquieu é mais conhecido por sua teoria das separações dos poderes, que influenciou a formação de muitos governos modernos, incluindo um deles, os Estados Unidos. Montesquieu acreditava que dividir o poder do governo entre diferentes ramos poderia prevenir a tirania deles. Bom, nesse momento irei falar sobre um aspecto muito importante da nossa sociedade, os avanços na democracia.
A democracia, como sabemos, é um sistema que permite que as pessoas tenham uma voz ativa na forma como são governadas. É um sistema que valoriza a liberdade, a igualdade e a justiça. E ao longo da sua história, vimos muitos avanços significativos na democracia. Um dos maiores avanços na democracia foi a expansão do sufrágio. Originalmente, o direito de votar era limitado a uma pequena porção da população, mas ao longo do tempo, esse direito foi estendido a mais e mais pessoas, independentemente de sua raça, gênero ou status socioeconômico. Outro avanço muito importante foi o aumento da representação. Em muitas democracias ao redor do mundo, vemos uma maior diversidade de vozes sendo representadas no governo. Isso inclui mais mulheres, pessoas de cor e membros de grupos marginalizados. Além disso, vimos avanços na transparência e responsabilidade dos nossos líderes. Com o advento da tecnologia e da mídia, os cidadãos têm mais acesso à informação sobre seus líderes e suas ações. Isso permite que os cidadãos responsabilizem seus líderes de uma maneira que não era possível antes. No entanto, apesar desses avanços, a democracia ainda enfrenta muitos desafios. A corrupção, a desinformação e a erosão dos direitos civis são apenas alguns problemas que ameaçam a saúde e a vitalidade da nossa democracia. Mas a história da democracia é uma história de resiliência, é uma história de pessoas lutando por seus direitos e pela liberdade de governar a si mesmas. E enquanto continuarmos a lutar por esses avanços, podemos proteger e fortalecer nossa democracia para gerações futuras. No final do século XX e início do século XXI, testemunhamos avanços significativos. Eleições livres, direitos humanos e participação popular se tornaram pilares da nossa sociedade. A democracia permitiu a inclusão de grupos marginalizados, ampliando vozes e garantindo representatividade. A liberdade de expressão e a imprensa independente floresceram, desafiando o poder estabelecido. Contudo, não podemos fechar os olhos para os retrocessos. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e Brexit no Reino Unido mostram que a democracia não é imune a escolhas populistas e divisões. Em nosso próprio país, enfrentamos desafios. Um governo não eleito pelo povo e a crescente miséria social são sinais preocupantes. A falta de engajamento cívico e o silêncio de parte da sociedade são alarmantes. Devemos lembrar que a democracia exige participação ativa. A continuidade da democracia depende da nossa capacidade de inovar e reafirmar seu valor. Precisamos definir novas ideias e mostrar que não aceitamos retrocessos. A democracia é frágil, mas também é resiliente. Cabe a nós protegê-la, fortalecê-la e garantir que as futuras gerações possam desfrutar dos seus benefícios. Em suma, a democracia é uma jornada constante. Avanços e retrocessos fazem parte dela, mas nossa responsabilidade é manter a chama da liberdade acesa. A democracia, em sua essência, é um sistema que permite a participação igualitária na tomada de decisões. Temos visto avanços notáveis como a expansão do sufrágio universal e a implementação dos direitos civis, como, por exemplo, o movimento pelo direito civil nos Estados Unidos, na década de 1970, que levou à aprovação da Lei dos Direitos de Voto, que foi um marco na história da democracia. No entanto, também enfrentamos retrocessos. Em alguns lugares, vemos erosões na liberdade de imprensa, restrições aos direitos de voto e diminuição da confiança pública nas instituições democráticas. Um estudo de um caso perturbador é a situação atual em alguns países, onde a liberdade de imprensa está sendo suprimida, limitando a capacidade dos cidadãos de se informar e participar efetivamente da democracia. Cada estudo de casos que examinamos nos oferece uma visão única sobre a complexidade da democracia. Eles nos lembram que, embora tenhamos feito processos, a luta pela democracia é contínua e requer uma constante vigilância e participação. A democracia não é um estado estático, mas é um processo de constante evolução. Devemos nos esforçar para proteger e promover a democracia em todas as suas formas. A democracia, como sabemos, é um sistema que permite que as pessoas tenham voz ativa na forma de como são governadas. No entanto, a democracia enfrenta muitos desafios no mundo moderno. A corrupção, a desinformação e a erosão dos direitos civis são apenas alguns dos problemas que ameaçam a saúde e a vitalidade da nossa democracia. Mas, apesar desses desafios, acredito firmemente no potencial da democracia. Acredito que, com compromisso, certo e a vontade de fazer mudanças necessárias, podemos superar esses desafios e fortalecer nossa democracia.
O futuro da democracia depende de nós, depende da nossa capacidade de defender nossos princípios democráticos e de resistir aos retrocessos. Depende da nossa vontade de lutar por uma democracia que seja verdadeiramente do povo, pelo povo e para o povo. Acredito que o futuro da democracia é brilhante. Vejo um futuro onde a democracia é mais inclusiva, mais transparente e mais responsável. Vejo um futuro onde a democracia é a norma, não a exceção. E vejo um futuro onde a democracia é uma força para o bem, trazendo paz, estabilidade e prosperidade para todos. Mas para chegar a esse futuro, precisamos trabalhar, precisamos nos comprometer para a democracia fazer o trabalho duro necessário para protegê-la, reforçá-la, e fizemos isso, acredito que podemos criar um futuro onde a democracia floresça. Obrigado. Para finalizar, ao longo dessa apresentação, exploramos a jornada da democracia e os avanços significativos e os desafios que enfrentaram. Vimos como a democracia evoluiu desde suas raízes na Grécia Antiga até se tornar a forma de governo mais comum no mundo. Vimos como a democracia se expandiu, trazendo mais direitos e liberdade para as pessoas, como ela se adaptou e mudou para atender às necessidades da sociedade em constante mudança. Mas também vimos como a democracia pode ser ameaçada, como a corrupção, desinformação e a erosão de direitos civis que podem minar os princípios democráticos. No entanto, a história da democracia é uma história de resiliência. É uma história de pessoas lutando por seus direitos e pela liberdade de governo a si mesmo. É uma história que ainda está sendo escrita. Na medida que olhamos para o futuro, devemos nos lembrar dos avanços e retrocessos que a democracia enfrentou. Devemos aprender com a história para proteger e fortalecer nossa democracia. E devemos continuar a lutar pelos valores de liberdade, igualdade e justiça que a democracia representa. Obrigado a todos pela sua atenção. Espero que essa apresentação tenha proporcionado uma visão valiosa sobre a democracia, seus avanços e retrocessos. E espero que inspire a todos a nos valorizar e a proteger a democracia em nossas próprias vidas. Obrigado.